Meu nome é Natália Maria, eu sou membro da comunidade Gerados pela Imaculada e eu sou mãe. E sou mãe solteira. Mas eu já começo dizendo nesse vídeo que eu nunca quis ser mãe solteira. E eu tenho certeza que 95% das mães que se encontram na mesma situação que eu também nunca quiseram ser mães solteiras. Foi uma consequência de atitudes que aconteceram em suas vidas, assim como aconteceu na minha. A Manu, minha filha, ela foi desejada por mim e pelo pai dela. Nós tínhamos um relacionamento e nós desejamos ter um filho. Foi uma gravidez desejada, mas uma gravidez mal pensada, uma gravidez em que nós não medimos a construção, não pensamos no que é criar um filho de verdade. E quando o nosso relacionamento não deu certo, não foi simplesmente ir cada um para sua casa e cada um viver a sua vida, porque nós tínhamos um fruto daquela relação, que é a Manu. E para nós foi muito difícil lidar com isso no começo. Para mim foi desesperador. De verdade, assim, eu fiquei com vontade de pegar a Manu e colocar ela na frente do corpo de bombeiros, colocar ela num abrigo, deixar ela com a minha mãe, ir embora, fazer as minhas malas, sair correndo, mas eu não queria de jeito nenhum encarar aquela situação. Ah, mas você não ama a sua filha? Eu amo minha filha e amo muito, mas o medo que eu senti quando eu me vi com ela nos meus braços foi muito maior do que até o amor naquele momento. Porque foi muito difícil pra mim eu ter que encarar a consequência da minha escolha errada de frente. Era como se eu tivesse que pegar o meu erro e colocar ele no meu colo e dar de mamar todos os dias. Porque eu olhava pra Manu e eu via que eu tinha calculado mal a minha vida. Porque eu não queria criar sozinha, eu não queria criar solteira, eu queria criar com o pai. E aí eu tive que lidar com aquilo sozinha. E é muito difícil porque a gente sente muito medo, a gente sente medo do que tá passando naquele momento. A gente sente medo do futuro, a gente sente medo de encarar as pessoas, porque a gente tem que encarar a nossa família, a gente tem que encarar os nossos amigos, a gente tem que se olhar no espelho e dizer pra nós mesmas, não, você fez errado, você agiu mal e agora você vai ter que levar isso adiante, você vai ter que dar um jeito de lidar com essa situação. Então, é muito difícil todo esse quadro para você ir digerindo, não é da noite pro dia, é um processo. Eu sempre escuto de muitas mulheres que quando nasce um filho, nasce uma mãe. E na minha vida não foi desse jeito. Na minha vida foi... A maternidade, ela é até hoje uma crescente, em que eu vou aprendendo a cada dia o significado da maternidade. E é muito difícil, não só você encarar a sua família, você mesma, você tem que encarar a rua, você tem que encarar a sociedade, você tem que dar a sua cara para bater lá fora. E é muito difícil quando você sai para algum lugar, você tá com a sua filha nos braços, e aí a pessoa começa a olhar pro seu bebê e fala, nossa, que lindo, ai, obrigada. Mas e aí, parece com quem? Com o pai e com a mãe? Ah, parece mais comigo, tal, dá aquela disfarçadinha, mas e o pai? Ah, então, o pai não tá aqui, o pai não tá comigo, né? Eu não sou casada. É muito difícil, porque tem gente que olha pra você como se você fosse uma coitada. Tem gente que olha pra você como se você fosse uma qualquer uma, que já vai avaliando a sua vida na mente. Você consegue até perceber que a pessoa tá fazendo isso. E tem gente que já é, assim, extremamente radical. Eu ouvi coisas absurdas de muitas mulheres, de que não, mas você não precisa de homem, você pode tomar conta dessa situação sozinha, e você pode lidar com isso porque a mulher é forte, a mulher não precisa de homem pra ter filho, e tal, e não é assim, gente. E eu digo isso até pra mulheres que não são mães solteiras, uma mãe precisa de ajuda sim. Porque a maternidade, ela não é você pegar o seu filho, tirar uma foto bonita e postar na rede social. É algo que custa. Maternidade é sacrifício, é você acordar de madrugada, é você lidar com o seu filho doente, é você deixar de comer para alimentar, é você se preocupar, é você ter que esquecer que você tem vontade para fazer a vontade do seu filho. Então é necessário que você tenha ajuda sim. E de quem puder te ajudar, do seu marido, da sua mãe, do seu pai, irmão, tio, papagaio, cachorro, periquito, quem puder te ajudar, gente, porque é assim. Senão você vai ficar louca, a verdade é essa, a gente começa a pirar. Porque a gente começa a querer fazer as coisas só do nosso jeito. E quando mãe é um negócio que tem uma mania de perfeição muito grande, quando não sai do jeito que a gente quer, a gente começa a ficar meio doida. Então é necessário ter um equilíbrio.
E eu tenho uma graça na minha vida que não são todas as mães que têm isso. E eu admiro muito as mães que são pais, porque os pais não querem assumir, ou porque o pai faleceu, ou porque o pai não está presente mesmo e tem que tomar conta da situação sozinha. Mas no caso da minha filha, na minha vida, o pai dela, o pai da Manu, sempre quis estar presente. E eu relutei para que isso acontecesse, por conta até da mentalidade do mundo mesmo. E eu acho absurdo, eu fico vendo muitas mulheres que relutam de deixar os seus filhos com os pais, por conta até de um egoísmo bobo, de querer fazer as coisas sozinha e lidar com tudo sozinha, até privando o filho de estar com o pai. E é necessário que o filho esteja com o pai, porque o pai presente na educação do filho vai ensinar o seu filho a ser uma pessoa muito melhor. E sem contar o fato de que você vai conseguir dar uma educação muito melhor para a criança. É muito difícil as fases que a criança vai passando. A Manu, ela tem 4 anos. E a partir dos 2 anos acho que até os 5 anos, ou até a idade dela agora, que a criança ela começa a passar pela adolescência sendo criança, como se fosse uma adolescente criança. Porque eles começam a impor a vontade deles. Então eles não estão nem aí porque você fala. Você fica o dia inteiro falando não, não, não. E o filho não escuta, desce daí, não obedece, não põe a mão na tomada, não obedece. E é cansativo você ficar só falando não para uma criança. Tem uma frase que tá até hoje entalada na minha garganta, que é: vai pro seu pai agora, porque eu não tô aguentando mais falar não pra você. E eu nunca pude falar isso. Então, se você tem a oportunidade de discutir a educação do seu filho com o seu marido ou com o pai do seu filho, aproveita. Porque chegou um ponto que deu um clique na minha cabeça. E eu entendi que eu não precisava lidar com tudo isso sozinha. Eu comecei a ligar pro pai dele e falar: como que é aí quando ela vai aí? Aqui tá assim. Então vamos fazer assim com ela, vamos entrar num consenso, porque a educação dela vai ser muito melhor desse jeito. E realmente foi, começou a aliviar aquele fardo, a gente começou a partilhar a educação da Manu e não virou só uma responsabilidade minha, que nem era, que eu queria assumir, não precisava assumir, porque ele queria também. Então, se tem essa possibilidade na sua vida, você que está assistindo esse vídeo, aproveita. Não cai em conversa de quem tá lá fora, porque só você vai saber o que é realmente bom para o seu filho. E eu tenho certeza que, do mesmo jeito que um filho precisa de um pai, a mãe também precisa. Porque a gente começa a ter muitas dificuldades conforme vai passando o tempo. E eu olho muito para a vida de Jesus. E Jesus, ele teve um pai na terra. Deus, quando ele chama a Virgem Maria para gerar o seu filho, ele não descarta a vida de São José e manda ele embora. Não, Jesus é meu filho, então pode deixar que eu vou ensinar Nossa Senhora a criar ele sozinho. Não. O anjo foi lá, visitou Nossa Senhora e depois foi lá falar com São José para que ele assumisse Jesus como seu filho. E os dois criaram Jesus, porque a presença do pai e da mãe é necessária na criação de um filho. Mas é necessário todo um caminho de aceitação da realidade em que nós estamos vivendo, daquilo que está à nossa volta, e entender que muito mais do que pensar no que é melhor para nós, a gente tem que pensar sempre no que é melhor para o nosso filho. O que vai ajudar eles a crescerem e se formarem homens e mulheres bons. E é claro que a gente pode receber a ajuda das pessoas que estão à nossa volta. Eu cheguei até a ir num psicólogo para pedir ajuda, mas a maior ajuda que eu tive foi a do médico dos médicos. Foi Jesus que me deu a maior direção. Porque como fala lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o amor é bondoso, o amor é paciente, não busca o seu próprio interesse, o amor não guarda rancor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Foi o amor de Deus que eu fui descobrindo o caminho que eu deveria traçar na maternidade. Foi quando eu deixei Deus me amar, que eu fui permitindo que Ele me fizesse enxergar a verdade. E a verdade é que eu não sou uma mãe solteira, eu não sou coitada, eu não sou prostituta, e eu nem sou uma mulher que precisa ficar assumindo responsabilidades sozinha e carregando fardos que o mundo coloca nas minhas costas. Mas antes de ser qualquer coisa, antes de ser até mãe, eu sou filha de Deus. E se eu me vejo como uma filha de Deus, amada por Deus, um Deus que não me julga, um Deus que não olha o meu passado, não olha as razões para eu ter me tornado mãe, até porque
Se eu sou mãe é porque Ele me abençoou. A minha vida é uma bênção e a vida da Manu é uma bênção na minha vida, na vida do pai dela. O seu filho é uma bênção na sua vida. Então o primeiro passo é você se colocar na presença de Deus e deixar que Deus, o amor de Deus, ele vá adentrando no seu coração para que você faça um caminho de aceitação com você mesma primeiro, para você se olhar no espelho e se encarar e se olhar como uma mulher digna de ser amada por Deus. E aí você vai ver que você vai conseguir encarar tudo que está à sua volta de uma maneira muito mais leve. Você vai conseguir se doar para o seu filho, você vai conseguir deixar o pai do seu filho estar na sua vida se tiver essa possibilidade, ou se não tiver, você vai conseguir deixar as pessoas que estão à sua volta te ajudarem, você vai conseguir deixar o amor de Deus te moldar. Deixa Deus ele adentrar o seu coração, faz esse caminho de aceitação para você estar bem também com o seu filho. Porque quando você está bem com você mesma, você consegue olhar para o seu filho e amar ele de uma maneira mais verdadeira, sem nem ao menos cobrar até o seu filho das suas atitudes. Porque muitas vezes a gente fica com o coração tão ferido que a gente olha para os nossos filhos e a gente começa a cobrar até eles das nossas próprias atitudes. Então é um caminho que eu fiz, em primeiro lugar, com Deus. Eu me reconciliei com Deus. Deus me ajudou a me reconciliar comigo mesma. E assim eu fui me reconciliando com a maternidade, com tudo que estava à minha volta. Esse é o meu ponto de vista. Essa é a minha história, a minha vida. É isso que eu quis partilhar com você que é mãe e que luta para conseguir criar o seu filho. Deixa o amor de Deus entrar no seu coração para que Ele te ensine a viver as coisas de uma maneira melhor.